Graças e paz a todos da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, estamos diante de mais uma lição abençoada da nossa EBD online, no canal aqui Palavra da Vida, né? O presbítero Samuel Nascimento. Nós que estamos ali em Peixinho, na igreja de Peixinhos, com o nosso pastor Israel Leandro, adorando a Deus e fazendo a obra de Deus naquele lugar. Estamos com mais uma lição da nossa EBD online, que ela tem por título Jesus, o pão da vida. A lição é de número 4, domingo que vem, amanhã é o dia 27 de abril de 2025. E o texto áudio, ele não podia ser outro, ele diz, eu sou o pão da vida. João capítulo 6, versículo 48. A nossa verdade prática nos diz assim, Jesus é o pão da vida, que sacia a fome espiritual de todo ser humano. Amados irmãos e irmãs, louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês. Antes de tudo, se inscreva em nosso canal e seja mais um propagador da palavra de Deus, mais um missionário. PB. Samuel Nascimento de Melo. A nossa introdução vai falar que o Senhor, ele multiplicou pães e peixes. Vai dizer do interesse da multidão qual era, que era somente nas necessidades materiais. Vai também demonstrar que somos dependentes de Deus. Vai também falar que temos dependências materiais e espirituais e que só Jesus, o pão da vida, pode satisfazer plenamente a nossa alma, a nossa vida nessa jornada, nessa caminhada para Canaã Celeste. Meus amados irmãos e irmãs, o primeiro tópico da lição nos diz assim, Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. Esse é um extraordinário milagre. Ele está nos 4 evangelhos, é o único milagre que está nos 4 evangelhos. E com mais detalhes aqui no livro do Evangelho de Jesus, escrito por João. Nesse primeiro tópico, ele vai falar da multiplicação de pães e peixes, né? E vai dizer que o Evangelho de João relata um dos mais impressionantes milagres, como eu já disse, de Jesus, quando ele conseguiu alimentar quase 1.000 homens, né? Fora mulheres, jovens e crianças, com apenas 5 pães e 2 peixinhos. A narrativa do milagre dos pães e peixes está presente nos 4 evangelhos, como já falei, né? Este milagre é registrado nesses 4 evangelhos, como já disse, e que se refere, é somente em João, que ele se refere ao rapaz, ao menino, que serviram, né, com seus 5 pães e 2 peixinhos para a base deste milagre extraordinário. Né? Jesus dá uma aula aqui, lições maravilhosas aos discípulos, provando a sua fé, provando a fé deles. Tá? Então, no capítulo 6, no versículo 1, João começa com a expressão depois disso, e esta frase aqui, ela se refere aos acontecimentos que se seguiram, né? As palavras de Jesus dirigidas aos judeus em Jerusalém, durante a provável festa da Páscoa, mencionada no capítulo 5, que já é referida como a Páscoa dos judeus, fazendo referência assim do diferencial do que Cristo faria por nós, seria a nossa Páscoa. Alguns acreditam que esse período que fala depois disso pode se referir do capítulo 5 ao capítulo 6, a, a única parte, né, há um ano, né, esta é a única parte do ministério, né, na Galileia que é relatada por João, também é bom a gente lembrar, né, quase um ano de ministério aproximadamente. Alguns acham que mais, outros menos, mas dentro desse período de capítulo 5 ao capítulo 6, de quase um ano de ministério de Jesus, de acontecimentos extraordinários na vida do mestre. Segundo subtópico diz o milagre, né? Que milagre! Porque veja bem, esse é o único milagre, como já falei, mencionado nos 4. Ele nos mostra o poder ilimitado de Jesus, como já tinha dito, quase 5.000 homens, fora mulheres, jovens e crianças, a ponto de saciar a multidão e ainda sobrar 12 cestos. É extraordinário. Tá? Então, terceiro subtópico.
É interessante lembrar também que várias outras coisas o Senhor já tinha realizado, obras grandiosas, milagres e curas, mas aqui é um milagre muito de uma grandeza é, bem mais elevada. No terceiro subtópico diz assim, qual era o interesse da multidão? Aí vem uma pergunta, qual era o interesse da multidão? Mas antes ainda desse terceiro subtópico, no segundo tópico, vai dizer que uma manifestação de Jesus mostrando a demonstração do poder limitado, né? Uma imensa multidão composta por homens, mulheres, né? Jovens, crianças, que eu seria. Na sua narrativa, João revela o poder criador e divino que é capaz de trazer à existência aquilo que anteriormente não existia. Tá? Assim, o milagre da multiplicação de pães e peixes distingue-se dos milagres de cura e de outros tipos, por ser tão extraordinário, né? Dessa magnitude. Terceiro subtópico, qual era o interesse da multidão? Jesus percebeu que a multidão seguia devido aos milagres e curas que realizava, mas não para escutar a sua mensagem, né? Para crer naquilo que ele estava falando. Tá? Em Jerusalém, os líderes religiosos judeus não apenas rejeitavam-no como o Messias, como também procuravam a sua morte, procuravam falhas no ministério de Jesus para acusá-los, assim como depois aconteceu no futuro. Então, ao deixar Jerusalém, o Senhor desejou afastar-se para estar a sós, né? Descansar um pouco. Né? Tem momentos que a gente quer dar uma descansada e depois retornar à obra. Mas a presença da multidão frustrou este desejo. Ele notou que as pessoas não estavam interessadas em ouvir a sua palavra como filho de Deus. No seguinte, encontrou novamente a multidão que queria mais pão e confrontou-a ao mostrar que buscava apenas alimento material, ignorando o verdadeiro pão do céu para suas almas. A situação não é muito diferente, né? Hoje em dia, quando muitos se apresentam atrás de milagres, se apressam atrás de milagres, mas poucos demonstram interesse pela palavra de Deus. Né? De fato, nosso Senhor compreende as necessidades humanas, mas Ele sabe que não são os grandes milagres que resolverão os problemas das pessoas, pois é preciso algo mais profundo para alimentar as suas almas. Então, veja bem, eles iam atrás de receber curas, milagres, né? Satisfazer suas necessidades materiais e físicas. Não sabiam ele que Jesus tinha o poder de suprir suas necessidades, tanto físicas, materiais, sociais, como espirituais, que é a das mais importantes, porque as coisas físicas aqui perecem, mas as espirituais elas permanecem de eternidade a eternidade. Então, queridos, de fato, nosso Senhor, Ele compreende. Ele compreende. Ele viveu aqui, Ele sentiu na pele, Ele viu a reação das pessoas e os interesses diferentes, né, daquilo que realmente deveria se interessar. Então, o segundo tópico de Jesus desafia a fé dos discípulos. E quantas vezes o Senhor não desafia a nossa fé? E quantas vezes não somos desafiados pelo Senhor a usar a nossa fé devido a circunstâncias e situações que a gente chega ao nosso limite, né? E precisamos sim. Então, Jesus desafia. Talvez você se lembre de algum testemunho do que o Senhor fez em sua vida e que Ele desafiou a passar por situações semelhantes a essa que os discípulos passaram aqui. Então, é interessante que quando Jesus viu aquela grande multidão, Jesus não ficou aborrecido. Quando ele viu a grande multidão, ele procurou ver o que é que se tinha para ali alimentar. Diferente de nós hoje, né? Que talvez se visse uma grande multidão e convidasse para um grande evento ou alguma coisa assim, ficaríamos bem preocupados. Então, Jesus ele vai e o texto vai dizer aqui no segundo tópico, e Jesus subiu ao monte. Mas que monte é esse, né? Porque ali não havia monte naquela região. Havia lugares um pouco mais elevados e outros um pouco mais baixos, mas ele subiu numa altura, obviamente, que poderia ser chamado de um monte, pequeno monte, e começa ali
assentou-se com seus discípulos. A partir dali, Nosso Senhor avistou, né, uma grande multidão, uma multidão que se dirigia a seu encontro. Por isso decidiu testar um de seus discípulos, Filipe, perguntando-lhe: onde podemos comprar pães para a multidão? E aí, obviamente, o discípulo, à luz da razão humana, diz: meu Deus, é muita gente. Então, Filipe rapidamente ele faz um cálculo, né, alguns cálculos, e conclui que até mesmo 200 denários de pão não seria suficiente para fornecer nem mesmo um pouco de comida para cada um daqueles. Imagina saciar, né, a fome daquele povo. Então, o que acontece? A gente vai observar aqui que todo o relacionamento de Jesus com os seus discípulos estava sempre fundamentado em um ensinamento, em algumas lições. E é interessante a gente ver isso aqui, né? Se a gente observar, um denário seria o trabalho de um dia de um trabalhador. Se você fizer o cálculo hoje de um dia do que você recebe e calcular por 200, você vai ver o quanto seria grande, porém, eram quase 5 mil homens, fora mulheres, crianças e jovens. Então, era muita gente mesmo. O Senhor Jesus queria mostrar a limitação humana, tá, em resolver problemas complexos e demonstrar que, na verdade, muitas vezes, na grande maioria, precisamos dele, somos dependentes dele, precisamos buscar a ele, né? Precisamos nos humilharmos e ir até o altar do Senhor e até o Senhor falar com ele para ele nos dar a orientação devida e necessária. Então a gente vai ver aqui que no segundo tópico, desafio para os discípulos, né? Foi um desafio extraordinário, uma grande multidão, como é que vai comprar pão, alimento para esse povo todo? Então, o Senhor utilizou a situação de uma multidão necessitada para transmitir aos seus discípulos uma valiosa lição. E que lição, viu? Então, nesse momento, os discípulos compreenderiam que muitos dos desafios da missão evangélica não podem ser superados apenas com os esforços humanos. Precisamos depender do Pai. E assim como ele dependeu do Pai, precisamos depender dele e do Pai. O discípulo foi colocado à prova por Jesus para enfrentar a dificuldade de alimentar essa multidão faminta, né? Capítulo 6, versículo 7 ao 10. Aqui o Senhor estava demonstrando a limitação humana em resolver problemas complexos. Naquele local não havia comida suficiente nem possibilidade de comprar para satisfazer a necessidade da multidão. Como eu já falei, ele vai dizer que se tivesse 200 denários não seria suficiente para isso. Então o Senhor desafia assim a fé dos discípulos, sempre com o intuito de promover o seu crescimento espiritual. Sempre que o Senhor está nos provando, Ele quer nos ensinar alguma coisa. Tá? Terceiro subtópico, uma lição de provisão. O texto vai dizer aqui da lição que os discípulos descobriram um menino que trazia consigo o lanche da tarde, né, contendo em seu alforje 5 pães apenas e 2 peixinhos. Então André, irmão de Simão, Pedro, ele percebeu que tinha um menino ali no meio da multidão, né, que tinha 5 pães apenas e 2 peixinhos. Mas ele faz uma pergunta que qualquer um de nós faria: mas o que é isso para tantos? Né? O que é isso? 5 pães e 2 peixinhos? É mesmo que nada. E aí o texto vai dizer que ele apresentou a Jesus, Jesus pegou esses pães e peixes, deu graças, né, como Jesus sempre fazia, ao Pai, e por meio das suas mãos realizou um milagre de multiplicação. Isso nos faz lembrar também que o único profeta de Deus no Antigo Testamento que realizou um milagre de multiplicação, mas foi para uma quantidade bem menor, foi Eliseu. Se não me engano, foi para 100 pessoas. Agora imagina, se Jesus tivesse feito isso para 100 pessoas, já seria um extraordinário milagre. Agora imagina para mais de 5 mil, contando com mulheres também, jovens e crianças, né? Quase 5 mil homens. Então é um milagre de uma magnitude que não tem fim. Não tem fim.
é extraordinário mesmo. É difícil, à luz da razão humana, não teríamos como entender de jeito nenhum, porque é milagre. Milagre não se explica. Né? Se explicar, deixa de ser milagre. Então a quantidade foi tão grande que precisaria buscar alguns cestos para distribuir os pães e os peixes à multidão e guardar o que restou. Assim todos comeram até se saciar. Tem esse detalhe aí, ó. Jesus orou, abençoou. Uma outra coisa, sempre que Jesus orava e abençoava, no partir do pão, Jesus sempre estava ensinando. Ele ensinou lá na última ceia, e a gente vai falar sobre isso no último tópico. Grandes verdades do reino de Deus. Ele ensinou lá no caminho de Emaús, aqueles discípulos, que a visão deles estava fechada, material. Depois que o Senhor partiu o pão, que orou e apareceu, foi que os olhos deles espirituais foram abertos. Né? Ele ensinou que um deles havia de trair, e ele ensinou aqui essa lição extraordinária da multiplicação, né? De que ele é a verdadeira provisão e o pão vivo que desceu do céu. Então todos comeram até se saciar, quase 5 mil homens, né, como já falei. E é como já disse, se tivesse sido 100 pessoas já seria um grande milagre. Agora imagina se tivesse sido 1.000, 2.000, mas mais de 5.000. É extraordinário. Tá? Terceiro tópico da nossa lição. Jesus, o pão que desceu do céu. E aqui tem alguns detalhes bem ricos e eu vou procurar passar para vocês da melhor maneira possível para que possamos entender bem qual era o real interesse, né, da multidão. Obviamente que era o pão que alimenta o corpo físico, que alimenta a matéria. Mas Jesus dá uma demonstração de que assim como tinha poder de alimentar a matéria, o corpo físico e as necessidades físicas, ele também tinha poder para alimentar a alma. Tá? Assim como ele tinha poder de alimentar o corpo que perece, ele tinha poder para alimentar a alma. E é interessante mostrar aqui uma coisa, que ao encontrar Jesus, né, ao encontrá-lo, né, Jesus transmitiu uma mensagem clara e disse: na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste o pão e vos saciaste. Não era nem pelo sinal, era pelo interesse de se alimentar, né, fisicamente. O Senhor compreendia que a percepção daquela multidão sobre ele era puramente social, puramente material. Isso nos faz lembrar que no capítulo 4 a mulher também pensou assim, no capítulo 3, né? Nicodemos também pensou assim pelo lado material, e nunca tendo essa visão mais além, que é a visão que o Senhor tinha de coisas misteriosas, espirituais, né, tremendas e complexas para a realidade humana, cognitiva humana. O Senhor compreendia, né, que a percepção daquela multidão sobre ele era puramente social. Desejavam um líder que satisfizesse as suas necessidades materiais. No entanto, para além do pão físico, nosso Senhor queria oferecer-lhe o pão que desceu do céu, pão vivo. Depois ele vai se declarar literalmente. Então o povo não percebia que a multiplicação dos pães era apenas uma representação do verdadeiro pão da vida que Jesus tinha para dar. Nosso Senhor é o pão que realmente apazigua a fome do ser humano, e por que não dizer de toda a humanidade, de todos que creem nele. Então, segundo subtópico, vai falar também de o pão do céu. Vamos lá? Então veja bem, o pão do céu. No capítulo 6 e o versículo 35, que não está no nosso, quero mostrar aqui no livro de João, vai dizer: e Jesus lhe disse, no versículo 34, né, disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Jesus agora se apresenta como o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Olha aí, tá? Mas já vos disse que também vos
e viste e contudo não credes. Olha aí. Então o que acontece? O Senhor se identifica como pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão da vida, como o pão da vida. Né? Já no versículo 51, ele vai se identificar como eu sou o pão vivo que desceu do céu. E aí a coisa vai ficar mais profunda. Né? No versículo de número 41, os judeus murmuravam, pois dele, os judeus murmuravam dele, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu, né? Eles dizem, e diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Obviamente, uma razão humana, né? Fica difícil de entender. E respondeu, pois, Jesus e disse: não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Aqui tem uma promessa gloriosa de Jesus para nós. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim, não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Aí ele repete, no versículo 48, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. E agora ele faz uma comparação entre o maná do deserto e ele como o verdadeiro pão, que alimenta a alma, não apenas o corpo. Apesar de a gente ver muitos escritores e a gente ver muita tipologia nesse sentido do tipo, aqui Jesus ele dá um esclarecimento bem mais apropriado. Ele faz uma comparação no versículo 32 entre o maná na peregrinação de Israel e no deserto sob a liderança de Moisés. E fala do verdadeiro pão que desce do céu, ou seja, o próprio Cristo nosso Senhor, que afirma quem se alimenta desse pão ou dele mesmo viverá para sempre, diferente daqueles que se alimentaram do maná no deserto e morreram, né? E murmuravam, tiveram suas situações. Ele vai dizer no versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, aí já muda aqui, que eu darei pela vida do mundo. Tá? Então veja bem, eu ainda vou esclarecer melhor isso aqui, mas ainda dentro desse contexto, no segundo subtópico do terceiro ponto, a gente vai ver 7 declarações extraordinárias de Jesus sobre ele mesmo. Né? Alguns poderiam até dizer sobre os 7 eu sou de Jesus. Ele vai dizer no versículo 35, capítulo 6, eu sou o pão da vida. Ele vai dizer no capítulo 8, versículo 12, capítulo 9 e 5, eu sou a luz do mundo. Ele vai dizer no capítulo 10, versículo 7 e 9, eu sou a porta das ovelhas. Aquele que entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Ele vai dizer no capítulo 11, versículo 25 de João, eu sou a ressurreição e a vida. Ele vai dizer no capítulo 14, versículo 6 de João, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele vai dizer no capítulo 15, versículo 15 de João, eu sou a videira verdadeira. Enquanto Israel lá no capítulo 5 de Isaías foi a videira que falhou, Jesus é a videira verdadeira. Então no terceiro subtópico, para esclarecer melhor aqui, ou até antes, né, temos aqui o que é comer o pão, né? O que é comer o pão. E é bem interessante isso aqui. Sobre o maná vocês já entenderam, né, que Jesus ele fala sobre o maná aqui no capítulo 8, no capítulo 6, versículo de número 32. Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, tá? Mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão. Certo? Ele estava falando ali para os judeus, né? Entendeu? O povo tinha muito aquela questão só de Moisés. E ali estava quem era maior que Moisés. A gente sabe disso. Terceiro subtópico, o que é comer o pão? Aí vem a pergunta. Seria comer literalmente o corpo? Beber literalmente o sangue de Jesus? Obviamente que não.
seríamos salvos apenas se cear e comer o pão da Santa Ceia e beber o suco ali, representando o sangue? Obviamente que não. Não é o sacramento que vai, não é a Santa Ceia que vai lhe purificar os pecados, lhe perdoar. Mas é a morte vicária de Cristo na cruz do Calvário. Então, o pão vivo que desceu do céu, 551, o pão que eu der, que é a minha carne, aí já muda, né? Os termos, né? Pão vivo que desceu do céu, o pão que eu der, que é a minha carne. E aí Paulo vai fazer também essa comparação quando ele vai dizer que este é o meu corpo, né? Falando sobre Jesus, e este é o meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberes, em memória de mim, dele. Então, quem de mim se alimenta, Jesus vai dizer, também viverá por mim. Capítulo 6, e o versículo de número 56 diz, quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Versículo 57. Assim como o Pai me vive, ao Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Agora, como se alimentar? Apenas um ato de uma cerimônia? Não. O contexto deixa claro que comer dele significa crer nele. Tudo está ligado à fé, a crer. Quando confiamos em Jesus, certo? Cristo, como Salvador, nos apropriamos dele pela fé, do sacrifício vicário, morrer em nosso lugar. Ele pagou o grande preço pelos nossos pecados, né? Então o contexto deixa claro. Agostinho diz que crê e terás comida. Né, um dos pais da igreja, vai dizer, crê e terás comida. Então, o maior exemplo disso temos na última Santa Ceia. Jesus estava com os discípulos e disse aqui, ó, esta é a minha carne, este é o meu corpo, né? Vamos ler no capítulo 26 e 26 de Mateus, para a gente embasar a palavra. Olha aqui a última ceia, 26 e 26, a última Páscoa. Ele vai dizer, enquanto comiam, Jesus tomou o pão e bebendo, e abençoando novamente, ao partir e disse, e deu aos discípulos, disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. Mas Jesus estava ali com eles, né? E tomando o cálice e dando graças, deu-nos dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vida, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo contado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, o maior exemplo disso temos nessa última ceia. Jesus estava lá literalmente com eles. Jesus está falando de comer sua carne, de jeito nenhum, né? Seríamos canibais e vampiros no sentido do contexto atual da nossa era. Então, o Senhor Jesus afirmou que, a menos que nos apropriemos dele por fé, do valor de sua morte por nós no Calvário, jamais poderemos ser salvos. Precisamos crer nele, recebê-lo, confiar nele e fazer dele a nossa possessão. Ele não está falando de participar da Santa Ceia, você já está ali fazendo o que ele diz. Não, tá? É bom entendermos claro esse texto. Obviamente precisamos participar, precisamos porque é uma ordenança do Senhor, mas porque já cremos, porque já recebemos, porque já aceitamos, porque já confiamos, porque já praticamos a comunhão, porque a ceia também fala de ato de comunhão, de coinonia, tá? Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Ele nos dê uma boa aula para a glória do seu nome. Eu agradeço a todos que nos seguem no nosso canal. Dê o seu like, coloque as suas dúvidas aí, perguntas e algumas propostas para que nós gravemos mais alguma coisa sobre alguns temas específicos da palavra de Deus. Vamos ver aqui a conclusão e encerrar, tá? Conclusão. Nesta lição compreendemos que Jesus é o pão da vida e se ofereceu por nós. Assim é que se alimenta de sua palavra, satisfazem sua fome espiritual e recebem a vida eterna. O nosso Senhor é o pão que veio do céu, um alimento inextinguível que nos nutre para sempre. Por conseguinte, não devemos limitar-nos ao alimento material que tem uma função fisiológica relevante, porém passageira. Aspiremos, portanto, ao alimento celestial que proporciona vida em abundância eterna.